Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel Nascimento falando com vocês. Eu me dirijo em primeiro lugar a todos que estão fazendo parte da nossa igreja aqui em Minas Gerais, aos meus irmãos da Igreja Reformada Palavra da Cruz. Queridos, dizer a vocês que é redundante falar nesse momento de quarentena o tanto de saudade que eu estou dos meus irmãos. Tenho visto muitos deles, eu quero agradecer aos meus irmãos que, em primeiro lugar, que são membros aqui da nossa igreja, pelo cuidado, pelo carinho que vocês estão exercendo sobre a minha família. Muito obrigado mesmo. Também agradecer a muitos irmãos de longe, não quero falar nomes para não esquecer nenhum deles e ser assim um pouco indelicado, mas meus irmãos que têm irmãos em Santa Catarina, aqui mesmo em outra cidade, em Ouro Branco, em Belo Horizonte, ou seja, irmãos, só Deus para recompensar você que ajuda, que investe no nosso ministério em uma hora tão difícil como essa, só Deus mesmo para movimentar vocês a isso. E queridos, eu quero me dirigir agora a todos e dizer a você, meu irmão, você que está me ouvindo nessa noite, nesse culto nosso de domingo, onde vamos falar sobre um tema muito delicado e muito contemporâneo, por assim dizer. Antes de mais nada, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Senhor da glória, por esse momento, Senhor, em que estamos vivendo, Senhor, em que cremos, Pai, que há uma peneira do Senhor passando, Senhor, nas nossas igrejas, nas nações. Senhor, as nações estão se movimentando, meu Pai, de uma forma, Senhor, obscura, para aqueles que não entendem o que estão vendo. Senhor da glória, mas para nós que temos, lemos e estudamos a Tua palavra, esse é o grande momento, Senhor. Esse é o momento, Senhor, que todo estudante das profecias almejaram em ver. E aqueles que estão aqui, Senhor, que são estudantes disso, podem se regozijar, Senhor. Porque a certeza é, mais do que nunca, o Senhor está às portas. E o Senhor vive. E o Senhor vem. Nesse momento, Senhor, domingo de Páscoa, de abril, Senhor, de 2020, nós, Senhor, mais do que nunca, estamos, Senhor, a celebrar o grande nivelamento que o Senhor está fazendo. E estamos vendo, Senhor, o movimentar e o cumprimento das Tuas profecias, sendo mais do que nunca cumpridas nessa hora. Nós só temos a Te louvar. Acrescenta-nos a fé, Senhor, que iremos precisar dela. Dias obscuros estão por vir. Não com o vírus, Pai, mas com aquilo que virá depois dele. Com aquilo que será proposto logo em sequência a ele. Meu Deus, tem misericórdia da Tua igreja, Pai, que se encontra, Senhor, em sua maioria, assustada simplesmente com o vírus, sem saber o que de fato virá depois disso tudo. E é por isso, Senhor, que eu te peço, cubra-me com Teu sangue, porque Tu sabes, Senhor, o que vamos falar agora. Ajude-me a passar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que seja passado, para a glória, honra e o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Queridos, mais uma vez, a paz do Senhor a todos, e eu quero falar nessa noite com você sobre o anticristo e a nova ordem mundial. É um tema, hoje eu sei que é domingo de Páscoa, muita gente esperava, até aqui mesmo em casa, esperava-se que eu trouxesse uma palavra sobre a ressurreição de Cristo, mas eu preferi, movido pelo Espírito Santo, em fazer esse alerta a você, meu irmão, que está nessa hora isolado, talvez até desolado com os acontecimentos que estão se desenrolando.
A maior preocupação do povo, pelo que eu tenho visto, é uma autopreservação de não pegar o vírus. Seja ele crente, católico, o que for. Estão se autopreservando para não pegar esse vírus. Sem saber que o vírus é apenas um boi de piranha para o que vem aí atrás. Meus irmãos, se você tem medo de morrer por conta de um vírus, não que você vá sair por aí sem lavar mãos, sem botar álcool gel, não é nada disso que eu estou te falando. Entenda-me bem. Mas se um vírus te apavora tanto, ao ponto de você esquecer-se do que Deus tem para você, do que Deus disse na sua palavra, então você deve rever os seus conceitos. Porque o que virá daqui em diante não será fácil. O que virá daqui em diante não tem como você autopreservar-se. O que virá daqui adiante será sim ou não. Ou é Cristo ou não é Cristo. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu vou falar aqui de uma gama de materiais, de livros. Nós vamos mostrar a você de onde eu tirei as ideias que eu vou te falar aqui agora. Primeiro das Escrituras. E depois eu fui recorrendo e fazendo os tentáculos em um monte de material que estão editados em português, por assim dizer. Só que você, às vezes, não tem acesso porque não sabe onde procurar. E eu quero te dar acesso à maior parte do material que eu usei aqui em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, você que está me ouvindo. Eu gostaria muito que você acompanhasse esse vídeo com a sua Bíblia na mão. Não gostaria que você acompanhasse ele simplesmente achando que é mais um vídeo de YouTube. Não, isso é um culto. Nós estamos domingo. Hoje é domingo, dia 12 de abril. Nós estamos cultuando a Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Diz assim: Eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmia. E deu-lhe autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra adorarão. Estes, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morta. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite é justamente sobre como o anticristo surgirá no meio disso tudo. Em primeiro lugar, devemos observar que a besta não é o anticristo que nós vemos aqui. O anticristo é um dos chifres dessa besta.
A besta é todo o sistema, toda a articulação, todo o sistema diabólico, demonológico, satânico, que será criado para emergir esse homem dentro dele. A besta, veja bem, vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres. 10 chifres, 10 nações. Você vai ver isso em Apocalipse 17 depois. A besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas, ou seja, 7 cabeças. Remonta-se aos 7 impérios passados, os 7 impérios bíblicos que nós vemos. 7 cabeças. E lá em Apocalipse 17 vai se falar que dessas 5 cabeças, 5 já foram. Uma é e a outra ainda está para ser. Veja bem. Uma, como diz aqui, primeiro, diz que esse sistema, esse império, ele tem pés de urso. Se você puder, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, versículo 5, e você vai ver que o urso fala-se do Império Medo-Persa. Boca de leão fala-se da agressividade do Império Babilônico, da soberania babilônica. A besta recebeu o sistema, foi ungido, foi consagrado pelo próprio Satanás. Veja, quando diz, a besta que vi, versículo 2, era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e a sua autoridade. Ou seja, se você observar bem, essa besta de Apocalipse 13, ela vem remontando os impérios que já passaram. Em Apocalipse 17, vamos ler, versículo 10, vai dizer: são também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda está para ser. Os 5 impérios que já caíram são, veja bem, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grego e Egito. Um existe, fala do Império Romano, dos tempos de João. Mas o anjo diz a João, um ainda está para acontecer. Este é o império do anticristo. Este não aconteceu ainda. Então, meus queridos irmãos, o que nós estamos tendo aqui? O que nós estamos vendo hoje em dia? É o desaguar, é o apontamento, é o nivelamento, que creio eu, esse vídeo vai ficar aqui um bom tempo, creio eu que seja o despontado nivelamento final de Deus. Você pode pensar, pastor, então o coronavírus é o que vai despontar o anticristo? Se não for, me entenda, se não for isto, nós temos um tubo de ensaio mais perfeito aqui agora, nesse exato momento. Perceba bem uma coisa. Este império que virá, ele remontará todos os outros impérios que já vimos. Só que diz que dentre eles sairá um homem que terá as soluções práticas para questões muito difíceis que o mundo estará vivenciando nos dias em que ele vier. Meus queridos, nós não podemos fechar os olhos para essa questão da nova ordem mundial quando o mundo não fechou os olhos para ela. Você pode pensar, pastor, existe alguma nação no mundo que não está preocupada com isso? E a minha resposta para você é não.
todas as nações, todos os governantes estão trabalhando nesse exato momento para que a nova ordem mundial aconteça. Em todos os livros que eu li, irei apresentar eles a você daqui a pouco, sobre esse assunto. A questão é a mesma em se dizer: a nova ordem mundial só pode ser implantada quando tivermos a crise certa para isso. Ela não foi implantada ainda porque não tem a crise certa, e eu acredito que hoje temos a crise certa. Hoje o mundo passa em uma das crises que ele nunca passou. Nem a gripe espanhola, irmãos, conseguiu fazer o que está sendo feito hoje. Se Satanás queria ensaiar ou implantar alguma coisa hoje, isso é, logicamente, com a permissão de Deus, porque se é mesmo um sistema que está para vir aí, prepare-se, porque a coisa vai ficar pior umas 10 vezes do que já está. Meus irmãos, não é de se estranhar que as pessoas de democracia começaram a falar. Eu vi no SBT Repórter, nem repórter estou vendo, mas antes de ontem, acredito, hoje é dia, hoje é dia 12, antes de ontem, dia 10, eu acho que ali para sexta-feira, ou foi quinta, eu estava jantando na cozinha e estava a televisão ligada, e eu vi uma reportagem, não é no SBT Repórter mesmo, que dizia assim, a dificuldade para enfrentar o coronavírus nas democracias estão sendo maiores do que nos outros. E tinha uma analista política propondo o seguinte: nesta hora de crise, a população tem que entender que os seus direitos individuais devem e serão, olhe bem, devem e serão violados. O que nós não estamos vendo é que população como o Brasil, que é uma população democrática, população como os Estados Unidos, população como a Europa, Coreia do Sul, que é uma das maiores democracias, vizinha da Coreia do Norte. Ontem, sábado, eu vi uma reportagem, não sei se foi no R7, não sei onde foi, mas você pode buscar ela na internet, que está aí. Diz que a Coreia do Sul irá colocar braçadeiras nos braços do cidadão que estiver contaminado, para ter o rastreio dele onde ele está indo, se ele está quebrando ou não a quarentena. Nós estamos vendo aqui no Brasil mesmo, o governador de São Paulo, que é um comunista, diga-se de passagem, depois eu vou falar mais sobre isso em outra pregação aqui, porque o anticristo tem que emergir do movimento comunista, ele não pode ser de outro lugar, ele tem que ser um comunista, e ele será um comunista. Veja bem isso, João Dória está rastreando os outros, via celular. Chip, aonde estiver ligado às torres de triangulação, triangulam o movimento do celular e denunciam onde ele está, aonde o cidadão está. Os direitos individuais estão sendo violados com o aval da própria população que está assustada, e a autopreservação, porque esse é o instinto mais primitivo do ser humano, chamado autopreservação. Se você está com frio, você se cobre. Autopreservação, você não quer adoecer e nem ficar com frio. Então, o que é que está acontecendo? Num afã de autopreservação, nós estamos dizendo ao governo: cuide de nós. Num afã da autopreservação, nós estamos dizendo ao Estado: vocês têm que exercer o poder sobre nós. Tire de nós a nossa liberdade. É isso que você está dizendo ao Estado. Me entenda bem, querido, o plano e o terreno mais fértil para a entrada do anticristo é esse que nós temos. Este é o terreno mais fértil para o cumprimento dessa profecia. Nunca tivemos um terreno tão fértil quanto esse. A população está clamando, dizendo ao Estado: cuide de nós. Nós vamos ficar desempregados, mas vamos ficar em casa. E depois nós receberemos migalhas do Estado, porque nós não queremos morrer com corona. E o Estado vai nos sustentar. E se o Estado nos sustenta, nós somos parceiros do Estado em dar para ele toda a nossa liberdade. Nós temos o terreno fértil para isso.
Não é a população do Brasil que está dizendo isso. Observe bem uma coisa: tem vizinho denunciando um ao outro por causa do direito individual do vizinho. No Rio de Janeiro, o governador Witzel está mandando prender pessoas que estão, pelo menos, sentados numa praia. E a maioria da população está dizendo, não, eles têm que ficar mesmo presos, porque, poxa, eles estão quebrando a quarentena, eles não estão respeitando o que foi imposto. Irmãos, isso é um grande tubo de ensaio para o mal que virá. Crentes e bons crentes. Conversava com alguns esse mês, e eles estão tão assombrados, com medo de morrer, que eles, depois da quarentena, eu acho que eles só vão sair depois que fizerem um invólucro para poder encapar eles, para eles andarem na rua. Chama-se autopreservação. E a igreja primitiva sabia que iria morrer, mas continuou pregando o evangelho. E eles não morriam de corona, não. Eles morriam de leões, presos, açoitados, mas continuaram pregando. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo o momento final da Igreja de Cristo na Terra. Hitler, num livro dele chamado Minha Luta, Mein Kampf, esse livro, Hitler disse o seguinte: você só pode implantar um governo totalitário, aonde a nação busque este governo e diga, governe sobre nós, se primeiro você implantar o caos social em todos os âmbitos, em todas as áreas. E eu tenho esse livro aqui nessa biblioteca. Uma nova ordem mundial só será estabelecida após as desigualdades das nações serem colocadas, serem niveladas e colocadas de joelhos. Por trás de todo o aparato, por trás, aliás, veja o que alguém disse em um livro sobre nova ordem mundial. Por trás de toda aparente desordem, existe uma ordem, ainda que ela seja danosa. Vou repetir para você. Por trás de toda aparente desordem, existe uma ordem, ainda que ela seja danosa. Ou seja, está vendo esse caos que está acontecendo aqui? Alguém, por pior que esse caos seja e mais dor que ele esteja trazendo, alguém por trás disso tudo está com a ordem do negócio. Está dizendo, nós estamos andando assim e vai ser assim que vai acontecer. Meus irmãos, você acha que nesse meio todo algum país está lutando para que isso não aconteça? Em 2003, vamos lembrar um pouquinho de história aqui, só para você ter uma ideia. Em 2003, tropas comunistas da China aterrorizaram e ocuparam ilegalmente o reino do Tibete. Mais de 6.000 mosteiros e lugares de orações foram destruídos. Monges e freiras budistas foram atacados. E tem as imagens disso filmadas aí na internet para você ver. Em 2003. Neste mesmo ano, os Estados Unidos, já na saída do George W. Bush filho, eu vou falar do pai daqui a pouco, já na saída do George W. Bush filho, nesse mesmo ano, a China recebeu o status de nação mais favorecida. O Bush deu à China o status de nação mais favorecida. E você sabe que a China é uma ditadura comunista. As eleições nos Estados Unidos, meus queridos, elas não são mais democráticas. Elas são compradas. Eu vou citar para você o nome de algumas séries aqui. Não que eu seja fã disso, mas eu vou citar. Tem uma série que você tem que ver aonde está esse episódio. Eu não sei bem. Eu estava um dia vendo, alguém estava vendo e eu sentei para ver. Chama-se 24 Horas o nome da série. Parece que é de um
agente do FBI, que ele fica fazendo as coisas lá para proteger alguém ou salvar alguém, ele tem 24 horas para isso. Nessa série, em um dos episódios dela, tem um candidato, veja como as coisas são. Tem um candidato a presidente negro, que até então nunca se teve nos Estados Unidos. Tem um candidato negro de ascendência muçulmana, que ele é candidato a presidente, foi um ex-senador e é candidato a presidente. No meio disso tudo, uns terroristas radicais islâmicos estão atrás dele para matá-lo. E ele fala para a pessoa assim: eu vou desistir da presidência da República dos Estados Unidos. E essa pessoa fala para ele assim: você não pode desistir, porque esta cadeira não é sua. Vai sentar nela um monte de gente. Você é a última pessoa que nós estamos pensando. Você deve ficar, porque quem governa de verdade não vai deixar você renunciar. Meus irmãos, veja depois toda a trama mundial, está nos filmes. Você acha que não, mas aquilo tem muito o quê? De alguma coisa lá que é para a gente observar. Tem uma série chamada The Blacklist, chama-se A Lista Negra. Veja depois algumas coisas lá e você vai começar a entender como as democracias do mundo trabalham para colocar as ditaduras no poder. Os historiadores dizem que o último presidente a ser colocado no poder de forma democrática, de fato, de posse de direito, foi o Kennedy. Mas não é de se estranhar, irmãos, que o FBI, a CIA e outras siglas que nós podemos citar aqui, um monte delas, não é de se estranhar que eles encontraram o assassino do Kennedy, mas era um homem que as provas contra ele eram muito frágeis. E mesmo assim, esse homem foi assassinado em frente às câmeras. E o FBI, a cúpula que investigava aquele assassinato, preferiu chegar ao fim das investigações e arquivar o caso. E essa cúpula, em sua grande maioria, eram formada de maçons. E eles simplesmente disseram ao caso: vamos encerrar isso por aqui. Em 1967, Anthony Halder desmascarou as redes das sociedades secretas nos Estados Unidos. Foi este homem quem desencadeou e tornou pública a Sociedade Americana da Skull and Bones, que simplesmente tem nessa sociedade secreta George Bush, Bill Clinton e outros seres bem legais da política americana. Também foi encontrado evidências de que existem ligações concretas de Bush pai com os nazistas, e a sua fortuna foi toda feita durante a Segunda Guerra Mundial. Os bancos, nisso tudo. Historiadores descobriram que os bancos internacionais financiaram os dois lados da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Em 1980, bancos americanos e britânicos forneceram armas a Saddam Hussein. Como? Bancos de nações democráticas estão financiando governo de ditadores. Em 1987, a Companhia Americana de Armamentos Biológicos vendem a peste negra para Saddam Hussein. Se você não acredita nisso, precisa acreditar em mim não. Só é você entrar na internet aí que você vai achar. Em 1981, o presidente George Bush, pai, liberta o Kuwait do Iraque, mas deixou Saddam Hussein continuar no poder do Iraque. Isso tudo porque é uma coisa bem simples. A guerra é um negócio muito lucrativo. E é um desestabilizador do mundo sem precedente. Alguma coisa aconteceu, irmãos, em 1991.
Em 11 de setembro de 1991, veja as declarações que eu vou ler para você. George Bush, pai, anuncia o caminho para a implantação da nova ordem mundial. Em 11 de setembro de 1991, George Bush, pai, anuncia o caminho para a implantação da nova ordem mundial. E veja o que ele mesmo fala. O que está em causa é mais que um pequeno país. É uma grande ideia. Uma nova ordem mundial. Na época, o vice-presidente dos Estados Unidos, Dan Kelly, disse: e esta é a melhor oportunidade para começar a nova ordem mundial. Na União Soviética Russa, no mesmo tempo, Mikhail Gorbachev disse: penso mesmo que isso não tenha descrito o porquê do mundo tem mudado tanto e o porquê do mundo ter virado tanto em direção a uma nova ordem mundial e o novo tipo de civilização que está por vir. Perceba bem uma coisa. Para uma nova ordem mundial ser implantada, algumas coisas têm que começar a desaparecer. E eu temo, não sei se eu temo ou se eu glorifico a Deus por estar vendo, que nós estamos vendo o desmanche disso há mais de 20 anos. Meus irmãos, nós estamos vendo o desmanche da sociedade ser feito paulatinamente, gradativamente, e nós estávamos pensando que isso não era nada. E quando você converge, você vai ver que isso é tudo. Perceba bem uma coisa, que eu vou ler aqui para você, neste livro, antes de entrarmos no perfil do Anticristo. O nome desse livro chama-se Nova Ordem Mundial. Nova Ordem Mundial. Introdução à Nova Ordem Mundial. Veja o que é que vai ser dito aqui. A face mais conhecida daquilo que se chama Nova Ordem Mundial pode ser identificada nos movimentos globalistas, financiados pelos grandes banqueiros internacionais, suas corporações, fundações bilionárias dedicadas aos interesses sociais e organizações políticas como a ONU, Federal Reserve, Comissão Trilateral, Diálogo Internacional, ou seja, o CFR, que é o Clube de Bilderberg, e o Clube de Roma e muitas outras. Este reduzido grupo de pessoas que controla as principais fontes de financiamento das campanhas eleitorais, simultaneamente espalham seu poder de influência social, valendo-se das suas fundações, das universidades e da imprensa. Questões fundamentais para a implantação de nova sociedade, desejada por esses iluminados, entre aspas, como aborto, as cotações, ações afirmativas, controle da internet, a extinção da família e dos valores tradicionais, são patrocinados, são patrocinados e a exaustão, de forma a modificar o senso comum após algum tempo de metódica repetição. Como estes ideais também fazem parte do menu marxista, líderes socialistas, comunistas e tiranos de toda espécie são mantidos em seus cargos e, quando enfrentam problemas internos, contam com a ajuda política dos seus organismos internacionais e de uma imprensa amestrada. Veja-se bem isso. Nós estamos... O que é que você acha que a Rede Globo de televisão, aqui no Brasil, tirou, simplesmente ela tirou toda a sua programação para colocar só reportagens sobre coronavírus? Talvez você não saiba, mas a Rede Globo fechou um grande acordo, imenso acordo com a China, com o regime chinês, sobre tecnologia de internet 5G. Só é você procurar na internet aí que você vai achar reportagem uma atrás da outra sobre isso. A Bandeirantes, desde 2003, me parece, já é fechada com a questão
da TV comunista. Irmão, você pode me perguntar, mas pastor, o que é que tem de mais uma televisão fechar com outra internacionalmente? Irmão, não tem nada de mais, só que a televisão da China, ela não é aberta, ela é do governo. Então, quando uma TV brasileira fecha com um pacote de integração com esse tipo de sistema, ele está fechando um pacote de integração simplesmente com uma ditadura comunista. E uma ditadura comunista é uma das mais ricas do mundo, diga-se de passagem. Então, o que temos aqui? O que nós temos aqui é simplesmente a implantação de uma nova ordem mundial. E o que é uma nova ordem mundial, pastor? Eu vou lhe dizer o que esse camarada, esse livro, irmão, é sensacional. Depois, se você puder ler, faça isso, compre ele, leia. Tem aí no Mercado Livre, eu acho. Procura ele por aí e compra. Eu não estou ganhando nada do autor, é porque eu estou querendo que você leia e se esclareça sobre isso. Veja o que ele diz na página 34 do livro dele. A nova ordem mundial será uma ditadura global, totalitária, socialista, culturalmente coletivista, com valores próprios e completamente diferente dos valores praticados atualmente pela maioria da população. Esta nova ordem mundial estará ancorada pela maioria da população. Esta nova ordem mundial estará ancorada num sistema financeiro internacional sem lastro algum em regras totalitárias, supostamente científicas, com todas as atitudes humanas controladas pelo Estado. Este controlado por uma elite política e, acima deste, um grupo de endinheirados que controla a corporação, o sistema financeiro e a mídia, a corda que guia os bonecos. Nisto tudo, irmãos, tome muito cuidado. A mídia é a corda que dá o balanço para o boneco dançar. E o boneco somos nós. Então, vendo isso e ouvindo isso tudo que nós estamos ouvindo aqui, nós temos uma conclusão aqui. Nós vivemos hoje um apelo da sociedade livre, dizendo ao governo: vocês podem controlar a nossa vida. Vocês podem, em momento de caos, não sugerir nada, simplesmente vir e fechar tudo, que nós vamos continuar obedecendo. Esta crise que aqui está, se não for ela é o maior ensaio mundial que nós já tivemos para a implantação do anticristo na Terra. Perceba, capítulo 13, versículo 8. Veja se não é o que está acontecendo nos dias de hoje. E todos os que habitam sobre a terra adorarão. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Meus irmãos, neste exato momento, eu vou falar daqui a pouco disso, se der tempo. Senão eu venho cá em outro vídeo, quinta-feira, e falo. Neste exato momento, a China está marcando seus cidadãos com microchips para ter controle sobre eles. Neste exato momento, ontem, eu ouvi alguém nos Estados Unidos dizer que o problema para os Estados Unidos enfrentar a Covid-19 está sendo a democracia. Países como a Inglaterra falaram a mesma coisa. O problema para se enfrentar a Covid-19, nós não estamos sendo eficazes por causa da democracia. E é aqui, queridos, que nós temos que entender isso. O que está em jogo é um grande acordo para se colocar um só governante no mundo. Veja bem, nesse livro aqui, esse livro eu comecei a pesquisar, esse livro foi eu que escrevi, é um livro fino, como vocês estão vendo. Esse livro eu comecei a pesquisar, esse livro eu acho que em 95, e depois lancei ele em 2010.
Nós escrevemos algumas coisas aqui sobre o anticristo. E eu quero compartilhar um pouco com você, juntamente com este outro livro aqui, Olhai para a Figueira. Eu também escrevi. E eu quero compartilhar com você alguma coisa sobre isso aqui. Meus irmãos, existe uma coisa chamada sociedades secretas, que nós temos que prestar mais atenção nisso. Na verdade, o mundo não quer que você tenha esse tipo de informação. Na verdade, é para a coisa acontecer meio que disfarçado de cuidado. Nós estamos cuidando. Você lembra de onde veio esse vírus que nós estamos? Esse vírus veio da China. Esse vírus veio da China. É um vírus chinês. E se você olhar em momentos sucessivos, todo vírus que parou o mundo um pouco veio da China. E esse não parou um pouco, esse está parando é tudo. Está tudo parado. Nós temos, irmãos, hoje, é o prenúncio, se não aconteceu ainda, daqui a uma semana vai acontecer. Daqui a uma semana vai acontecer. O chamado apocalipse financeiro. Nós teremos isso. Busque aí na sua internet depois assim. Digite aí assim. Muçulmanos e palestinos, muçulmanos e israelenses se unem contra o Covid-19. Digite aí que você vai achar. Israel e Palestina estão se unindo. Meu Deus. Veja o que nós temos que buscar, um breve esboço da vida do anticristo. Primeiro, ele será um gentio que surge do mar, como está em Apocalipse 13. A besta surge do mar. Isso é, se você ler Apocalipse 17, vai ver que o mar são as nações. Então essa besta, este sistema governamental do anticristo, que é uma união de países, ele surgirá justamente das nações, dos mares. Segundo, sua influência será mundial, pois ele dominará sobre todas as nações, como está em Apocalipse 13, 8. E todos que habitam sobre a terra a adorarão. Quarto, ele terá uma inteligência sobrenatural, bem como poder de persuasão. Leia sua Bíblia em Daniel, capítulo 7, versículo 8 e 20. E depois leia capítulo 8, versículo 23. Pois o anticristo terá uma oratória totalmente dominada por Satanás, como está em Apocalipse, capítulo 16, versículo 3. Aliás, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Então vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Ou seja, o anticristo será alguém que terá uma oratória, uma retórica, uma filosofia totalmente engembrada, engranjada, ungida pelo próprio Satanás. Provavelmente, este homem não terá nenhum sentimento sexual por mulher, como está em Daniel capítulo 11, versículo 37. Um outro sim. Vamos continuar vendo. Com a sua chegada, com a chegada do anticristo, com a sua chegada, 3 nações daquelas que compõem as 10 serão arrancadas, serão destituídas do seu lugar, como está em Daniel capítulo 7, versículo 8 e o versículo 24. Eles serão retirados da cúpula, talvez por não aderir ao sistema imposto por este homem. Imagine bem, irmãos. Você pode estar pensando, mas pastor, nós não temos hoje. O mundo hoje está ajustado para isso. Em 1957 nascia a CE,
Comunidade Econômica Europeia, que depois veio se chamar de União Europeia, que você conhece. Em 57, esse tratado foi assinado em Roma, pelo então Papa. Em 57, esse tratado foi assinado dentro do Vaticano. 6 países assinaram o tratado em Roma: Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Itália e Holanda. Em 1973, Dinamarca, Irlanda e Inglaterra aderiram à União. Hoje, a União Europeia é composta de 15 países. Isso em 2010, que eu estava escrevendo isso aqui. Hoje são muito mais. Então veja bem uma coisa. Um outro ponto para o anticristo. Depois de 3 anos e meio, ele, juntamente com um falso profeta, introduzirá diretamente seu sistema religioso e blasfêmio para os judeus. Veja-me bem uma coisa. O anticristo tem que ter, para ele entrar no poder, uma base econômica muito forte. Irmãos, não dá para você propor a união dos povos se existem nações mais ricas e outras mais pobres. Todas têm que estar niveladas no mesmo lugar. E se você não observou, o discurso da ONU hoje é este. Quando as nações saírem dessa coronavírus, quando eles emergirem disso, nós temos que começar a nos ajustar para uma nova civilização econômica. Por quê? Porque os países estarão quebrados, estarão falidos. Todos os países da Europa, imagine Itália, que já não era essa Brastemp de economia. Imagine França, Espanha, Bélgica, Holanda, todos os países, inclusive a Inglaterra, hoje todas elas estão fechadas, somente com o seu funcionamento básico. Irmãos, o governo não faz dinheiro, o governo de um país não pode imprimir, como disse esse gênio da economia, Raul Meireles, agora há pouco, disse que a função era o país começar a imprimir mais dinheiro. Eu não sei de onde a pessoa formou-se tanto em economia para dizer isso, mas tem gênio para tudo. Não é assim que funciona. O governo trabalha em arrecadações. Ele arrecada impostos. Impostos de quem? De quem compra. E eu só compro por quê? Porque o outro está vendendo. Se o outro está vendendo, eu compro. Se o outro não vende, eu não compro. Se o outro não vende, ele não compra do que estava vendendo para ele vender. É um efeito cascata. Então, dito tudo isso, se não tem venda, não tem imposto. E os países estão funcionando de forma básica. Um outro sim, que nós temos que tomar e olhar isso aqui. O anticristo terá de ter um lastro econômico violento, uma proposta econômica que até então fará com que o mundo caia de joelhos aos seus pés. Como nasce um ditador? Já parou para pensar nessa dinâmica? Um ditador nasce. Como surge um ditador? Um ditador nasce, primeiro, de um caos instalado. Primeiro, um caos tem que estar instalado. Volte na história um pouco. Todas as ditaduras que você conhece, um caos foi instalado para um ditador surgir. Cuba, com os irmãos Castro, Mao Tse Tung na China, Ceausescu na Romênia, Lenin na Rússia. E aí você pode seguir as ditaduras todas. Todas elas teve um caos. E todas elas teve um homem populista que sabia aparentemente tirar a nação do caos. Veja se você lembra. Stalin, Hitler, todos eles foram assim. Um caos instaurado e um discurso de como tirar a população do caos. E a população deu na mão desses ditadores aquele bem mais precioso que todo cidadão tem, que é o direito individual. Meus irmãos, não brinque. O pior ainda está por vir.
Neste livro aqui, Olhai para a Figueira, é o que eu vou começar a partir de agora para a gente finalizar. Eu vou mostrar a você. A religião do anticristo. Nós falamos da política monetária dele. Imagine bem quanto vai valer o dólar depois disso tudo. Imagine as ações das bolsas de valores depois desse caos instaurado. Irmãos, eu não estou dizendo que esse caos que aí está é o prelúdio do anticristo e o anticristo vai vir a partir dele. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que pode vir. Pode vir, porque ele tem potencial para surgir com o anticristo, daí sim, do sistema do anticristo aparecer. Tem. Nunca na história nós tivemos um momento tão propício para isso acontecer. Para a nova ordem mundial ser implantada. Nunca tivemos, esse é fato. Mas se não for, será o ensaio mais ensaiado que nós tivemos e a próxima é ele. Pode ter certeza disso. Então perceba bem uma coisa. Olhe bem isso aqui. Lembre-se disso. A Igreja Romana, a Igreja Católica, participou da maioria das ditaduras que se tem implantado no mundo. Basta você ler o Papa de Hitler e você vai ver o que nós estamos falando. Tem algum católico me ouvindo? Pesquise a história da sua igreja. O anticristo e sua religião. Muitos teólogos afirmam categoricamente que o anticristo será um papa. Já ouviram isso? Pois, segundo eles, é mistério que o antigo Império Romano seja reavivado. Estes teólogos interpretam Apocalipse 13 dizendo que o anticristo surgirá de um império aparentemente ferido, pois uma das cabeças da besta, que é citada em Apocalipse 13, versículo 3, encontra-se ferida e não morta. Por esse motivo, eles afirmam que o anticristo será um papa. Eu não creio nisso, tá? O que eu vejo nas Escrituras Sagradas é o oposto disso. Não quer dizer que a igreja romana não seja envolvida com o anticristo na grande tribulação, e sim que eles estarão de mãos dadas, mas não serão a mesma pessoa. Irmãos, é muito estranho, se tem algum católico aqui me ouvindo, me perdoe a franqueza, mas é muito estranho um papa fechar todas as igrejas católicas, em um momento em que a igreja católica, em hora nenhuma da história, fechou as suas portas. É muito estranho que a igreja romana não esteja no meio da rua hoje, dizendo ao povo, porque ela foi assim na peste negra, ela foi assim na gripe espanhola, ela foi assim em todas as grandes pestes que o mundo atravessou, a igreja romana estava lá, de mão dadas com o povo. E hoje em dia, simplesmente, o Papa disse, fiquem em casa, tranquem as portas, porque não vai ter nada na igreja, a não ser live, igual a gente está fazendo aqui. Por que isso? Eu venho, em outros tempos, dizer a você, já que a gente começou isso aqui, de onde vem a questão do Papa que aí está. Um exame superficial da profecia, um exame superficial das profecias e vamos colocar o anticristo saindo do Vaticano. Isto porque o Vaticano e o anticristo estarão tão ligados na grande tribulação que se os estudiosos olharem de forma grosseira para as profecias, afirmarão que eles são a mesma pessoa. Porém, se analisarmos alguns textos sagrados, encontraremos apoio para desfazer este mal-entendido em Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 ao 3, que nós vamos ler agora. Veja bem o que está dito aqui. Ok. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra. Isso é a religião do anticristo ainda. Ou seja, a besta, a religião, que é a mulher prostituta, está assentada sobre a besta. Entenda. O império, a besta, e sobre ela, sobre o império, a religião. Sim, sim. A igreja romana tem todos os requisitos para ser esta mulher vestida de escarlate e sentada sobre a besta. Ela tem. Vamos ler o texto de novo, para a gente chegar. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo, vem,
Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho de suas fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olhe bem uma coisa aqui. Nós temos que entender que, a princípio, sim, o anticristo deixará, permitirá com que a igreja romana seja a sua religião oficial. Não é perseguição, tá? É profecia que eu estou interpretando aqui na Bíblia. Veja bem, um ponto que eu vou ler desse livro aqui. Outro ponto importante ser anotado. Se começarmos a observar o anticristo e sua religião, a partir desse texto encontraremos algumas colocações pertinentes aqui. Observe que o texto afirma que a Babilônia espiritual, entendida aqui como igreja romana, ela está montada sobre a besta. A meretriz é o Vaticano e não a besta. Isto é, a igreja romana. O Vaticano é levado pela besta. Sendo assim, ela não pode ser a besta. Outro ponto importante a ser notado aqui neste texto é que a besta faz guerra e destrói a meretriz. Isto é, parece-nos que o Vaticano, o sistema governamental do anticristo, entrarão em guerra e a meretriz será destruída e desolada pela besta. Isto é, a Babilônia espiritual será destruída pelo anticristo. Logo, se o anticristo destruirá a meretriz, ele não pode ser um papa. Observe o texto que diz que a besta e os 10 chifres odiarão a prostituta que está assentada sobre seus lombos. Apocalipse 17, versículo 17, diz assim: pois lhe pôs no coração o realizar o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar até que se cumpra as palavras de Deus. Versículo 16. A besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. O que esse texto está dizendo? Que o anticristo se voltará, talvez, um golpe, uma tentativa de golpe do próprio Vaticano contra o anticristo nessa época. E o anticristo se voltará contra Roma e destruirá a igreja romana nesse tempo. O anticristo será um homem que domina os cultos, a astrologia, e estará envolvido com o ocultismo, mas odeia ao ponto, o anticristo será um homem que domina os cultos, a astrologia, e estará envolvido no ocultismo. Só existe uma religião, lendo os livros delas aqui, tá? Mas só existe uma religião, e diz que não é religião, eu vou falar dela já já. Só existe uma religião hoje, que é tão antiga quanto a Igreja Católica, mas a odeia ao ponto de destruí-la quando for necessário. Esta religião é nada menos que a própria maçonaria. Os maçons estão infiltrados nos maiores escalões da Igreja Católica e também das evangélicas, tá? Lembre-se que suspeita-se que a morte do Papa João Paulo I está ligada diretamente à loja P2, a loja maçônica da Itália. Basta você olhar a história, só é você buscar e ver. Eu acho que eu tenho aqui um texto de um livro maçônico aqui, que eu vou ler para você, do Dr. B. Kumplenberg, isso mesmo. Diz assim, isso é uma ata da maçonaria, tá? Boaventura Kumplenberg, diz assim, em seu livro A Maçonaria no Brasil, este livro que tomo como base para o que vou falar,
É da segunda edição do livro supracitado e foi lançado no Brasil em 28 de setembro de 1957. Eu tenho o original dele aqui. Tá? Eu tenho, aliás, de 56. Eu tenho ele aqui, em casa. Sendo assim, os relatos que este livro tem são riquíssimos em demonstrar como a maçonaria está pronta a tolerar a igreja apenas por um tempo. Nele, o Dr. Kuppenberg diz assim, isso é uma ata, tá, que eu vou ler para vocês, de reunião da própria maçonaria. Decreta, sob o novo regime vigente em nossa pátria, a separação da igreja e do Estado, e feita a completa discriminação de esfera de competência dos poderes espirituais e temporal. Não é admissível que a República, seja uma legislação junto à Santa Sé. Veja mais. Este documento mostra que a maçonaria vem lutando há anos para destronar a igreja do cenário mundial. E como se isto não bastasse, observe a citação deste mesmo material onde os maçons de Recife falam sobre o Vaticano. Mesmo livro ainda, tá? Diz assim, é preciso varrer do país a hediondez. É preciso que a pátria brasileira não continue sendo o reservatório para onde a dignidade universal dos povos passa a correrem os condenados pela eterna luz inapagável da verdade. Freiras, abades, mulheres ensandecidas pelo fanatismo, deprimidas moralmente pelo silício e pelas obscenidades misteriosas dos conventos, mulheres que se insinuam no lar alheio pelo veículo da crença. É preciso que saiam tangidas pelas vozes imperiosas do querer nacional. Somos pela política de Waldeck-Rothschild na França e queremos que, assim como na França gloriosa, a maçonaria trabalhe pela extinção das congregações religiosas no Brasil. Tá bom? Esta é a fonte que eu tenho aqui. Livro A Maçonaria no Brasil, Dr. Boaventura Kuppenberg, de 1956. Deu para assustar? Meus irmãos, eu volto quinta-feira. Deixa aí no comentário se você quiser que a gente volte com esse estudo. Quinta-feira já tem 1h02 que eu estou falando aqui. E se o vídeo ficar muito grande, ninguém vai ouvir. Eu volto com a parte 2 desse estudo sobre o anticristo e a nova ordem mundial. Se você gostou, se inscreve nesse canal aí e divulga essa mensagem o máximo que você puder, enquanto eu estiver por aqui. Nós vamos tratar de desvendar tudo. Vamos falar tudo o que tem que ser falado. Em nome de Jesus. Eu volto quinta-feira aqui com você e aí eu mostro a gama de livros que nós temos aqui para mostrar para vocês começarem um estudo aí ao Almanaque da Sociedade Secreta, Os Segredos de Gadu, cadê mais aqui? Sociedade Secreta e como elas atingem a nossa vida. Meus irmãos, tem muita coisa aqui para eu mostrar para vocês e ler ainda. E eu vou falar no próximo vídeo sobre como a maçonaria está se regimentando juntamente com os seus tentáculos de sociedade secreta para colocar o anticristo no cenário mundial. Os comunistas, o anticristo não pode ter outro partido. Ele tem que ser um comunista. Tem que ser alguém que vai sair desse meio socialista. Eu oro a Deus, junto com você, que Deus te dê força e pare de tentar essa autopreservação, esse medo de morrer. Porque no meio disso tudo que eu falei com você aqui, não é teoria de conspiração, isso é bíblico. Mas saiba de uma coisa. Jesus disse em Mateus, capítulo 5, eu vou ler com você agora. Mateus, capítulo 5, para a gente terminar. Ele diz assim, versículo 11 e 12. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, para nós que somos crentes, não existe autopreservação. Para nós que somos crentes, existe pregar o Evangelho. Doa a quem doer. Eu oro a Deus, junto com você nessa hora,
Pai Celestial, nós te louvamos. Nós te bendizemos, Paizinho querido, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Meu Deus da glória, me dê força, Pai. Me dê força, Senhor, espiritual, psicológica e moral, para continuar falando, Senhor. Nós pretendemos, Senhor, falar tudo. Tudo que tem a ser falado nesses estudos daqui para frente. Nos ajude, Senhor. Sê conosco, para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Queridos, se você está aqui em Lafayette e quer nos fazer uma visita, entre em contato conosco aí no comentário que eu deixo aí o endereço de nossa igreja, em nome de Jesus. Se você quiser se aprofundar mais nesses estudos, escreve para a gente pelo e-mail famíliafundadaNaRocha@gmail.com e também pelo PR Daniel Nascimento. Deixa eu ver aqui, é PR Daniel Nascimento, eu esqueço desse outro e-mail aqui. Deixa eu pegar ele rapidinho aqui para você. Ok. PR Daniel Nascimento oficial@gmail.com. Escreve para a gente que a gente vai ter o maior prazer no mundo em te ajudar. Quiser levar a gente para dar esses estudos na sua igreja, fique à vontade em nome de Jesus. E para os nossos irmãos que estão nos ouvindo hoje, feliz Páscoa. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, meu querido irmão. Você que faz parte da nossa igreja reformada Palavra da Cruz. Você que é um membro do nosso grupo aqui. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.